Fala galerinha, aqui é Ricardo Salviano, professor do IF Sudeste no campus de Barbacena, e também do seu canal de Biologia aqui no YouTube. Então pessoal, o objetivo dessa aula é fazer um resumão, um breve apanhado aí sobre as estruturas e funções dos aminoácidos e das proteínas, ok? Relembrando, a gente quando fala de proteína, eu vou estar falando aqui então de um componente que são os componentes os principais componentes que fazem parte de um organismo vivo. As proteínas elas mediam praticamente aí qualquer função, qualquer processo que acontece dentro de uma célula. E diferente do que a gente viu nas aulas passadas, quando a gente falou de carboidratos e de lipídios, a gente não tem aqui simplesmente uma mera função de reserva energética, muito pelo contrário. As proteínas elas desempenham as mais diversas funções dentro de uma célula. A gente pode falar aí de hormônios, de sinalizadores celulares, eu posso destacar as enzimas, as enzimas que vão catalisar, aumentar a velocidade de uma reação enzimática. Eu tenho funções estruturais, proteínas que têm a função estrutural dentro de um organismo. Eu posso falar aí das fibras musculares, eu posso falar de anticorpos. Então, assim, são muitas funções que a gente tem dentro de um organismo. As proteínas podem ser utilizadas como fonte de energia? Até pode. A gente vai ver lá nas aulas de metabolismo que existe sim a possibilidade de utilizar proteínas como fonte de energia. Mas essa não é a sua principal função dentro da célula, ok? E as proteínas, pessoal, elas são formadas a partir elas são macromoléculas constituídas principalmente a partir de um conjunto de 20 aminoácidos. Tá? O que são esses aminoácidos? Um aminoácido é classificado como um componente que, a partir de um carbono central, aqui eu tenho a ligação de 4 grupos. Eu tenho um grupamento amino, um grupamento ácido, daí o nome, aminoácido. Eu tenho um hidrogênio e um grupamento radical. Tá, ok? Com exceção aqui da glicina, que eu tenho 2 hidrogênios aqui, o radical seria também um hidrogênio. Com exceção da glicina, esse grupamento radical aqui ele vai ser diferente, tá? De hidrogênio. Daí, a gente tem aqui, portanto, com exceção da glicina, a formação de um carbono chamado de carbono quiral. Olha, gente, a gente viu carbono quiral lá na aula de carboidratos, não vimos? Vimos sim, aqui também a gente vai ter carbono quiral. Tá? O carbono quiral é aquele carbono que tem ligados ali 4 grupamentos distintos e em decorrência desse arranjo tetraédrico a gente tem aí a possibilidade de formação de enantiômeros. O que seria um par de enantiômeros? Seria aquela estrutura que seria sobreponível. Um par de enantiômetros, quando a gente fala em características físicas, um isômero D e um isômero L, ele tem características de desviar o plano da luz polarizada de maneira oposta. Tá? Então, um isômero que ele leva o rotatório, ele desvia o plano da luz polarizada para a esquerda, o dextrorotatório ou dextrógeno desvia para a direita. Tá? Essa é uma classificação física. Os aminoácidos eles podem ser classificados em D e L, tá, ok? Mas não necessariamente o aminoácido D vai desviar o plano da luz polarizada para a direita e o L vai desviar para a esquerda. É uma classificação, tá, ok? Aqui a gente pode perceber que, eu tenho a alanina e a D-alanina, quando a gente coloca aqui que, a cadeia carbonada posicionada aqui, que verticalmente, a D-alanina vai ser aquela que tem o grupamento amino voltado para a direita. A L-alanina vai ser o grupamento amino voltado para a esquerda. Tá? Isso vale também para todos os outros aminoácidos. Tá, ok? Aqueles que têm, quando a gente posiciona assim, o cadeia carbonada posicionado aqui na vertical, se o grupamento amino está para a direita, ele é classificado como D. Se está para a esquerda, ele é L. Tá, ok? Quem quiser aprofundar um pouquinho mais sobre os conceitos, aí, como que surgiu essa classificação, eu indico vocês a acessarem nossa videoaula, que eu vou deixar aqui a videoaula completa na descrição do nosso vídeo. Ok? O que é importante destacar? Que as proteínas que a gente encontra nos organismos, elas são basicamente formadas pelo isômero do tipo L, tá? Então, a gente sempre vai encontrar nas proteínas os aminoácidos do tipo L, raramente é encontrado do tipo D, ok? Então, o que a gente pode observar
quais que são esses aminoácidos, tá? Eles vão diferenciar então aí por suas características químicas relacionadas ao grupo radical. Então aqui do lado esquerdo eu tenho os grupos, os aminoácidos que são formados pelos radicais apolares, tá ok? Tem glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina e metionina. Do lado direito aqui eu tenho os grupos radicais aromáticos, tirosina, triptofano e fenilalanina, ok? Aqui que olha, a gente pode perceber esses aminoácidos polares, né? Os exemplos de aminoácidos polares que não são carregados, ou seja, não tem carga nem positiva nem negativa. Tem aqui a serina, a treonina, a cisteína, asparagina e glutamina. E aqui que olha, eu tenho os exemplos de aminoácidos que são carregados, tanto negativamente, como o aspartato e o glutamato, e os positivamente, lisina, arginina e histidina. Esses 20 aminoácidos, então, são os componentes das proteínas, ok? A gente pode ainda destacar que a maioria das plantas e bactérias, elas conseguem sintetizar esses 20 aminoácidos, beleza? Já os mamíferos, eles vão sintetizar cerca de metade deles, né? Os demais, né, os que eles não conseguem sintetizar, a gente classifica como essenciais, tá? Os que a gente consegue sintetizar, os mamíferos, né, a gente chama de não essenciais. Quer dizer que a gente consegue sintetizar eles. Os demais a gente precisa de obtê-los na dieta. Beleza? Ficou claro? Esses aminoácidos, então, para serem utilizados para a síntese de proteínas, ou seja, para formar um polímero, é necessário, então, a formação de uma ligação entre esses aminoácidos. Essa ligação é chamada de ligação peptídica. A ligação peptídica nada mais é do que uma reação de condensação entre o grupamento ácido de um aminoácido com o grupamento amino de um aminoácido vizinho. Ok? Então a gente tem aqui a formação dessa ligação, essa característica aqui, olha, de uma carbonila aqui junto com o grupamento amino do lado de cá, eu tenho uma reação de condensação, e essa ligação aqui é chamada de ligação glicosídica. Tá? Se eu quiser quebrar essa ligação, eu tenho uma reação de hidrólise. Para condensar eu tenho a liberação de água, para quebrar eu tenho que adicionar uma molécula de água. Ficou claro? Beleza, né? Essa formação, né, de ligações peptídicas para dar origem a uma proteína, ela vai gerar, então, ali esse componente, né, essa macromolécula, que tem várias funções dentro de um organismo. E esse leque, essa variedade de funções de uma proteína, ela está diretamente relacionada à sua estrutura tridimensional, ok? Essas características, né, de estruturas tridimensionais de uma proteína, elas são, né, elas podem ser dispostas, né, estudadas de maneira didática aí, em uma organização hierárquica. Tá? O que seria isso, Ricardo? Eu posso dividir, né, eu posso classificar uma estrutura de uma proteína em primária, secundária, terciária e quaternária. O que seria isso? A estrutura primária, pessoal, ela simplesmente descreve para mim a sequência dos aminoácidos. Tá? Então, a sequência de aminoácidos de uma proteína é o que eu chamo de classificação de uma classificação primária. Tá? A classificação secundária, uma estrutura secundária, ela se refere a um arranjo, né, característico, particularmente específico dentro de uma proteína. Tá? Então isso seria um padrão que acontece dentro de uma proteína. Eu posso ter vários tipos de estruturas secundárias dentro de uma mesma proteína. A gente vai falar de duas delas daqui a pouquinho. Tá? E a organização de todos esses padrões aí, para gerar a estrutura tridimensional final de uma proteína, eu chamo de estrutura terciária. A estrutura terciária, então, seria o descrever, né, todo esse dobramento que acontece dentro de uma proteína de forma tridimensional. Tá, ok? E a estrutura quaternária, ela descreve, então, uma organização espacial quando uma proteína ela tem mais de uma cadeia polipeptídica. Ou seja, se eu tiver ali uma estrutura com 2, 3 ou 4 polímeros de polipeptídeos associados. Né? Posso dar, por exemplo, aí a hemoglobina. Então vamos falar especificamente aí desses padrões secundários. Né? Vamos dar exemplo aqui, a alfa-hélice e a folha beta. Tá? Vamos falar da alfa-hélice primeiro. O que seria essa alfa-hélice? A alfa-hélice ela ocorre quando a gente tem a formação de uma estrutura helicoidal. Tá, ok? Esse segmento polipeptídico ele se enrola firmemente em torno do seu próprio eixo. E esse padrão ele é estruturado, ele é estabilizado
pela presença de pontes de hidrogênio entre os aminoácidos próximos, vizinhos entre si. Tá ok? Então o que acontece aqui? Que olha, a gente tem aqui essas pontes de hidrogênio entre o carbono da carbonila de um aminoácido com o grupamento amino aqui de aminoácidos próximos. A gente tem aí cerca de 4 aminoácidos, né, de intervalo entre essas pontes de hidrogênio que vão estabilizar essa estrutura em hélice. Tá ok? E o que vai acontecer aqui com as cadeias laterais? As cadeias laterais da estrutura em alfa-hélice elas vão estar voltadas para fora. Tá ok? Então os R's aqui vão estar sempre para o lado de fora dessa estrutura em dupla hélice. É interessante a gente destacar que, de forma geral, cerca de 1/4 de forma geral, né, das proteínas é formado por esse tipo de padrão secundário, tá? Dessa estrutura secundária. Uma outra conformação, agora mais estendida, né? Não enrolada na forma de alfa-hélice, mas mais estendida em forma de zigue-zague, é classificada como as folhas betas. Tá? O que é uma folha beta? A folha beta ela tem um arranjo diferente. Eu tenho aqui a cadeia polipeptídica ela é mais estendida. E essa folha beta ela vai interagir entre si. Eu tenho segmentos que se interagem de forma paralela ou antiparalela. O que significa isso, Ricardo? Eu tenho aqui agora as pontes de hidrogênio, elas não são entre os aminoácidos dentro de próximos daquele segmento polipeptídico, como a gente tinha aqui na alfa-hélice. Eu tenho aqui que, olha, segmentos distintos que vão estar se interagindo. Tá? Então ela é estabilizada aqui de forma perpendicular. Ok? Então olha aqui, que eu posso ter dois arranjos para essas folhas beta. Eu posso ter o antiparalelo, ou seja, quando eu tenho aqui um segmento vindo para um lado, aí ele faz uma volta e vem para o lado de cá esse segmento de aminoácidos, e eu tenho aqui que, olha, um de lado contrário do outro. Tá? Então aqui eu tenho uma folha que ela é antiparalela, então ela veio aqui, olha, nessa sequência, deu uma volta, deu uma outra volta, e eu tenho a interação entre essas folhas. Vocês vão perceber que os radicais eles vão estar localizados ou para cima ou para baixo do plano dessa folha, tá? Então aqui eu tenho uma visão aqui para o lado de cima, aqui para o lado de baixo, e aqui eu tenho uma visão superior dessas folhas, tá? Então aqui, olha, os radicais aqui, estão vendo aqui, 1, 2, 3, eles estão voltados para o lado de cima, numa visão superior dessa imagem aqui, tá ok? Aqui que, olha, eu já tenho uma representação de uma folha paralela, tá? É uma folha beta paralela. O que significa? Que todos os segmentos eles estão tendo aqui, que, olha, a mesma direção, tá? Pode ser que eu faça uma volta lá na frente desse segmento aqui, para que ele se encontre aqui, olha, imagine aqui comigo que eu tenho aqui um segmento, ele vem, dá uma volta aqui, continua nesse próximo aqui, ele vem aqui outro segmento diferente aqui, vem cá. E essa interação entre esses três diferentes aqui forma essa estrutura secundária que eu chamo de folha. Tá ok? Todas elas estão para o mesmo lado. A sequência de aminoácidos tem o mesmo sentido. Se ela tem o mesmo sentido, eu chamo de folha beta paralela. Se ela tem um sentido contrário, eu tenho aqui então o que eu chamo de folha beta antiparalela. Ficou claro? Beleza, né, pessoal? Considerando agora os níveis mais altos de estrutura, a gente costuma classificar as proteínas em dois grandes grupos, né? Se a gente for pensar aí na estrutura, na classificação terciária, né? A estrutura tridimensional dessa proteína. Eu posso ter aqui uma estrutura, uma proteína que pode ser classificada como fibrosa, e eu tenho as proteínas globulares, tá? As proteínas fibrosas, elas são formadas por estruturas mais alongadas dos segmentos polipeptídicos, tá? E como o nome já fala, né, uma estrutura fibrosa, ela tem uma característica mais estrutural para aquela proteína, né? Serve de suporte, de forma, de proteção externa, basicamente estrutural, tá? Posso dar exemplo aí, o colágeno, né, presente nos tendões, nas cartilagens, a queratina presente na unha, no cabelo, a fibrinoína presente na seda, ou seja, são proteínas fibrosas que dão características estruturais para aqueles componentes, ok? Dão força, flexibilidade, tá? Elas têm algumas características, né, de serem estruturas que são insolúveis em água, elas têm uma alta concentração de aminoácidos hidrofóbicos, né? Então, assim, elas vão ter essa característica para ter um empacotamento mais esticadinho,
né? Para ter essa característica mais fibrosa, tá? Diferente do que a gente vê, por exemplo, nas proteínas globulares, que têm cadeias polipeptídicas com uma estrutura mais esférica, tá ok? Elas têm um enovelamento aí de segmentos de cadeias polipeptídicas, né? E elas, por ter esse tipo de característica, né, globular, eu posso ter enovelamentos dos mais diferentes possíveis, tá? O que significa isso? Significa que, se eu posso ter estruturas muito diversificadas, esse novelamento diversificado pode produzir estruturas de várias funções possíveis. Então, quanto maior for essa possibilidade de novelamento, maior vai ser a diversidade estrutural daquele componente. E daí a gente pode tirar, então, a região, né, a classe de proteínas que vai estar envolvendo aí diversas funções dentro de uma célula. Eu posso estar falando aqui dessa diversidade funcional para essas proteínas globulares, né? Eu posso estar falando de enzimas, posso estar falando de proteínas de transporte, proteínas motoras, posso estar falando de anticorpos, a hemoglobina, né, é um tipo de proteína responsável pelo transporte de gases, as mioglobinas presentes aí nos músculos, né, também para armazenar o oxigênio aí a gente utilizar durante os processos de respiração celular. Então, sim, são várias funções que a gente pode destacar para essas proteínas. Tá? Então é diferente, aqui a gente não tem uma função estrutural, eu tenho uma função de resposta, tá? Que vai mediar um determinado tipo de resposta dentro daquele organismo, tá ok? Ficou claro, pessoal? Então, vou finalizar por aqui nossa videoaula. Se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre esse conteúdo, eu vou deixar os links aqui com as videoaulas completas desse assunto que foi abordado. E se você quiser verificar, né, o quão você conseguiu acompanhar esse conteúdo, né, adquirir de conhecimento, eu sugiro para vocês aí participarem do nosso joguinho didático, disponibilizado também aqui na descrição desse vídeo. Belezinha? No mais, deixo aquele abraço para todos vocês e aguardo na nossa próxima videoaula.